Ok, pessoal, estamos começando mais um Encontros com o Futuro. Hoje a gente vai ouvir o Otaviano Canuto, que é um economista que tem realmente um conhecimento aí do mundial. Então, eu vou passar para o Arnaldo para fazer a apresentação do Otaviano. Por favor, Arnaldo. Muito bem, boa tarde a todos. Bem-vindo, Canuto. Obrigado por aceitar o nosso convite. Talvez dispensasse a apresentação, mas eu vou mencionar alguns trechos da experiência do Otaviano. Ele foi vice-presidente e diretor executivo do Banco Mundial, foi diretor executivo no FMI e vice-presidente do BID. E no Brasil foi secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda e professor da USP e da Unicamp. Em termos de formação, ele fez mestrado na Concordia University, em Montreal, e fez doutorado na Unicamp, ambos em economia. Então, Otaviano, bem-vindo, muito obrigado novamente. Maravilha, prazer meu estar aqui de volta com vocês. Pelo menos hoje tem um tema em que, de fato, pode se palpitar à vontade, né? Cheio de suposições, mas, ao mesmo tempo, que se presta algumas projeções razoavelmente seguras sobre o que é que vem pela frente, né? A gente antevê que a grande maioria dos países de renda alta, e eu uso como referência aí renda alta a classificação do Banco Mundial, né? Pelo nível de renda per capita, a grande maioria vai, de fato, registrar declínio da população durante aí as próximas décadas, né? E, evidentemente, que esse declínio da população traz algumas consequências, alguns desafios econômicos associados ao envelhecimento, né? Particularmente maiores desequilíbrios fiscais e riscos de estagnação econômica, né? Bom, e o ponto é que, com efeito, a imigração é concretamente uma forma desses países mitigarem essa tendência. É claro que estou falando isso desde o ponto de vista dos próprios países de renda alta, porque do lado da origem dos fluxos de imigração, isso não é necessariamente uma boa notícia, porque a fuga de cérebros é um risco que tem que ser considerado, né? Bem, então o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar, resumidamente, colocar algumas características gerais desses fluxos migratórios, né? E depois delinear como é que a transição demográfica vai se desenrolar de forma diferente entre países e continentes, né? E aí, em seguida, olhamos um pouquinho para esses dois custos do envelhecimento e vamos olhar um pouquinho mais de perto o caso do Japão, porque o Japão já é um país, uma nação, que já tem lutado com as consequências da população em declínio e envelhecimento já durante vários anos, né? Ele dá um bom exemplo para outros países destinados a enfrentar circunstâncias semelhantes nas próximas décadas. Pois bem, a maioria dos imigrantes se encontra, é claro, em países de renda alta, né? 65% do total, ou mais ou menos, grosso modo, 182 milhões de pessoas, né? Agora, é claro que esses imigrantes, mesmo estando na maioria em países de renda alta, eles podem ser originários não apenas de países de rendimento mais baixo, né, ou de outros países de rendimento elevado. E os Estados Unidos são o principal destino de imigrantes. Ano passado, mais ou menos algo estimado em 50,6 milhões de pessoas, 18% do total da população, né? E aí tem uma diversidade grande de origem, 62 países contribuem com mais ou menos 83% dos imigrantes dos Estados Unidos, sendo que desses 62, 19 são outros países ricos, mais ou menos 2% do total de imigrantes. Bom, mais uma coisa interessante, e a propósito, essas tabelas, esses gráficos e o conteúdo estão contidos no texto lá que
que eu coloquei no primeiro slide e que posso, evidentemente, estar disponível para quem quiser olhar um pouco mais de perto, né? Pois bem, o que é que a gente pode dizer sobre o perfil desses imigrantes? Primeiro, acho importante realçar que, é claro, a maioria dos imigrantes se enquadra na faixa etária ativa, né? Mais ou menos 80%, que vai dos 15 aos 64 anos. E o interessante é que tende a ter qualificações educativas, pelo menos no caso americano, de certeza, mais elevadas do que os não migrantes do México. Essa tabela eu acho ótima, porque ela me chamou muito a atenção, e a população imigrante dos Estados Unidos, a foreign born, tem níveis médios de educação mais elevados do que a média da população nativa. Interessante isso, né? Pois bem, agora, o fato aqui, para a gente marcar e adiante, é que em 48 anos a população mundial duplicou, atingindo 8 bilhões de pessoas em 2022. Por conta de dois fatores, um deles, obviamente, nesse período, até recentemente, ainda a presença de taxas elevadas de fertilidade, ou seja, o número de filhos por mulher, mas também por isso aqui. Essa aqui é impressionante, essa evolução na longevidade, por conta da redução das taxas de mortalidade em todas as idades, grupos, levando a um aumento da esperança de vida e a um número maior de nascidos vivos, né? E, evidentemente, que isso também aparece, está nos dois lados, quer dizer, tanto na maior longevidade em todas as faixas etárias que você vê no gráfico do lado esquerdo, mas também na queda substancial da mortalidade infantil, né, que é algo realmente significante. Pois bem, e por isso mesmo a gente tende a ter uma evolução do perfil demográfico, conforme descrito aí, né? Vocês veem aí a projeção feita pela ONU, né, do contingente populacional por idade etária, por grupo etário, né? E vocês já notam que, por debaixo, evidentemente, da evolução do total, que vai compreender, em algum momento, o declínio, inclusive, você tem uma mudança na composição com a expansão de pessoas acima dos 65 anos, né? Na verdade, o pico aí está previsto do mundial de 10,5 bilhões de habitantes, provavelmente ali no início da década de 2090. Aí sim, quando ela cai, atingindo 10 bilhões e 350 milhões em 2100. Mas agora, em 2021, 33 países já estavam passando por declínio populacional, além de Japão, Itália, né? E até o fim do século, 94 países, incluindo o Brasil, a Índia, o Marrocos, eles vão também passar por uma diminuição da população, né? Agora, mesmo assim, são 55 países na África e na Ásia que vão sustentar o crescimento populacional do conjunto, né? Agora, de acordo com o modo como o banco classifica os países de renda alta, dos atuais países de renda alta, em torno de 70% já vai caminhar, se já não estão, começam a entrar em processos de declínio populacional, tá certo? E aí vocês veem, como eu disse na figura, as projeções para os diferentes grupos etários, tá certo? E para todos os grupos etários antes até os 64 anos, a população já está diminuindo. Pois bem, e é claro que isso é importante realçar, porque eu vou falar do que nós chamamos no texto de armadilha fiscal gerontocrática e uma tendência muito forte à estagnação econômica advinda do envelhecimento. Em princípio, a estagnação pode ser parcialmente compensada por outras formas de aumento de produtividade ou outras, mas o fato é que
tende a um menor desempenho macroeconômico por conta dessa mudança etária. E essas diferenças, deixa eu mostrar isso aqui em outro gráfico, por região. Taxa de fertilidade, 2,1 crianças por mulher, certo? De tal forma em que um casal ou uma dupla tenha 2 filhos, né? Se a taxa de fertilidade for abaixo de 2,1, a população não se mantém. E como vocês veem, dá para diferenciar a situação desses países aí. Olha onde está a Sul-América, a China, né? Eu vou ir para lá com rapidez, Europa e assim por diante. Então, a taxa de fertilidade ela já sugere essa taxa de fecundidade, desculpe. Melhor dizer o que fertility. E é claro que os fatores disso são estruturais, profundos e parecem ser tão fortes que nós vamos encontrá-los em quase todos os países, principalmente à medida que a renda cresce. As famílias fazendo opção, podendo, por ter menos filhos e investir mais em cada filho, os custos de educação também são elevados e crescentes. As mulheres, quando têm oportunidades, elas ganham mais anos de educação e participam ativamente do mercado de trabalho, e essa menor desigualdade entre gêneros, ela também ela fortalece o menor número de filhos para as mulheres, para cada mulher, né? E a urbanização, evidentemente, que é também outro fator indutivo. E esses incentivos são tão fortes, vou falar sobre isso, que tentativas de reverter a mudança na taxa de fertilidade não têm tido êxito, né? Em nenhum lugar, não há nenhum caso, mesmo que o país tente, e nós vamos mencionar aqui, não consegue reverter essa taxa de fertilidade. E agora, dado justamente os estágios diferentes de desenvolvimento dos países, esses fatores estruturais que eu estou falando, eles ainda não são tão intensos quanto já é o caso de, por exemplo, países ricos da Europa, escandinavos e assim por diante. Por isso mesmo, a gente faz no texto, uma diferenciação de 3 grupos de países. Desculpe, segundo a taxa de fertilidade, né? O grupo 1 aqui, o da esquerda, ele vocês veem aí os países onde o grau de desenvolvimento é tal que taxa de fertilidade em 2021 ainda era maior do que 2,9, né? E as projeções da ONU sugerem que a população de todos esses países aí vão continuar crescendo até o final do século, né? Tem 52 países aí, 41 deles na África, 10 na Ásia e mais Papua Nova Guiné na Oceania. Pois bem, são países com renda per capita abaixo de $4.500, né? Tem algumas exceções, que são países com rendimento médio alto. Um deles é Guiné Equatorial, que na verdade é um país pobre, a renda tão concentrada, mas que o petróleo e o gás permitem eles terem uma renda per capita elevadíssima, mas o grosso da população é pobre mesmo, é miserável. Eu já estive lá, é triste. Tem Iraque aí, Palestina, Gabão, Namíbia, Cazaquistão e Israel, né? Israel tem uma taxa de fertilidade bem elevada em comparação com outros países, com os demais países com renda comparável, né? Pois bem, aí tem um segundo grupo, que é o grupo 2 aí, o do meio, que são países com taxa de fertilidade já inferior e com alguns já com a população já caindo, como Itália e Japão, né? E aí está até Brasil, como eu disse, Índia e Marrocos. Tem 94 países aí, né? E eles
já tem, na verdade, 71% desses países aí, ou seja, 64%, já estão com uma taxa de fertilidade inferior a 2,1 filhos por mulher. E aí, como eu disse, não há registro até hoje de algum país que tenha revertido sistematicamente essa taxa, esse limiar aí da taxa de fertilidade, né? Agora, tem o terceiro grupo. O terceiro grupo é o grupo de países que também estão a taxa de fertilidade baixa, mas que têm sido fontes de atração de imigrantes. Porque você tem uns casos extremos, por exemplo, restritivos, e que na prática não recebem estrangeiros. Você tem Coreia do Sul e Japão. Já a Alemanha, França, Nova Zelândia, a Alemanha tem quase 15% da população proveniente de outros países. A França, 12%. E a Nova Zelândia, 23%. Né? Então, mas esses países aí, mesmo com algum fluxo futuro de imigrantes, ainda isso não vai ser suficiente para evitar um declínio no tamanho da população. Né? Então, é por isso que eu tenho aí no grupo 3 países que vão continuar apresentando algum crescimento populacional por algum tempo, mesmo com uma baixa fertilidade. Você tem aí países com uma taxa de fertilidade já inferior a 1,9%. Mas, a julgar pelo desempenho recente, a imigração ainda permitiu a eles ir escapando da questão. Tá certo? Pois bem, só para ilustrar, porque evidentemente não há tempo de a gente correr em detalhe, eu só coloquei aqui o fenômeno do envelhecimento da América Latina também. Um envelhecimento que vai nos trazer, na região, o mesmo tipo de fenômenos. Primeiro, o dividendo demográfico, por conta de um temporário aumento da parcela da população em idade de trabalhar, em relação aos dependentes no início e os mais velhos, mas que, inevitavelmente, depois o dividendo demográfico se torna um pesadelo, no sentido de que a proporção de mais velhos, e vocês veem aí nesse gráfico bem estilizado, feito pela CEPAL, como a configuração da pirâmide etária da região muda de 1950 até 2015, e como ela está projetada para aparecer em 2050, com a longevidade mais ampla das mulheres, né? E isso também se vê aqui nessa proporção da população entre 15, abaixo de 15, desculpem, e acima de 65 por país em 2015. Está aqui o Brasil, e vocês veem como, em alguns casos, o dividendo demográfico, ou potencial dividendo demográfico, porque se isso aqui não for acompanhado por correspondente educação, aumento de produtividade, etc. e tal, passa o momento do dividendo, o país não usufrui e perde a chance de subir a escada, o que, em certa medida, já está acontecendo parcialmente conosco, né? Esse é um outro gráfico também que eu achei bem interessante, porque ele mostra as proporções da população pela faixa etária, como a gente no Brasil já está, Brasil, México, bom, Chile, evidentemente, e Peru, já estamos bem avançados nessa transição, né? Pois bem, então deixa eu correr aqui para falar um pouquinho, então, sobre tentativas, né? Tentativas. Deixa eu já antecipar, ainda voltando lá um negócio da América Latina, quer dizer, para além do período de dividendo demográfico, né? Essa janela de oportunidade, mas, inevitavelmente, em qualquer país, o envelhecimento implica num peso maior, um fardo maior para o sistema de saúde e de segurança social, claro, né? À medida em que a esperança de vida aumenta e cai a taxa de natalidade, e a população muda gradualmente na direção de ser mais idosa, isso tende a sobrecarregar
sistema de saúde e aumentar os gastos do governo em programas de pensões e assistência social. Já vou mostrar uns gráficos mostrando isso muito bem. É claro que o envelhecimento também muda padrão de consumo, etc. e tal, mas o que eu vou realçar aqui mais os potenciais problemas. Agora, nesse gráfico aí, vocês estão vendo o seguinte, eu usei esses dois países como exemplo lá no nosso texto, porque já oficialmente muitos países já declararam ter como objetivo de política aumentar a fertilidade. E é interessante, porque segundo esse trabalho do JP Morgan, de onde eu tirei isso aí, na década de 70, 15 países anunciaram, e agora num inquérito, numa pesquisa das Nações Unidas de 2019, o número subiu para 55. E aí os países implementaram políticas diversas, né, tentando compensar os encargos financeiros da parentalidade, né, a distribuição de bônus para bebês, você tem isso na França, você também tem na Austrália, na Espanha, tem incentivos para famílias com 2 ou mais filhos, a Coreia dá até um apoio financeiro mensal de $770 durante o primeiro ano de vida de uma criança. Você tem, nos lugares, reembolso de despesas hospitalares, licença maternidade, uma expansão potencial da cobertura do seguro de saúde para incluir tratamentos de fertilidade, como isso a China tem, né? Isso a China tem. Enfim, mas o seguinte, o gráfico aí mostra o impacto limitado das respostas às políticas de elevação da taxa de fertilidade, no caso de Coreia e Singapura. Aparentemente tem um pequeno resultado num determinado momento, mas a tendência estrutural a declínio é muito forte. Acho que os fatores estruturais apontando na direção da taxa de fertilidade mais baixa são uma tendência muito forte. Pois bem, já que eu falei na armadilha fiscal gerontocrática, olha aí, isso eu peguei de um trabalho do OMFIF, lá do think tank de bancos centrais da Inglaterra, onde eu sou membro lá do Advisory Council, e eles fizeram uma projeção justamente da diferença do valor presente, né, em termos líquidos, do gasto com pensões, com aposentadorias, entre 2050 e 2021, com proporção do PIB. E olhem para isso, refletindo o envelhecimento, olha a explosão do gasto com pensions, com aposentadorias na China, na Arábia Saudita, Malásia, Coreia do Sul, México, e por aí vai, como vai ser no Brasil também, tá certo? E, evidentemente, que esses regimes de previdência eles são não por contribuição definida, mas por benefício definido. Então, isso aqui é uma pauleira fiscal que todos os países envelhecendo vão ter que enfrentar. E também nos gastos de saúde. Tá certo? Olha aí o valor presente da diferença de gastos com saúde pública, com saúde, em 2050 em relação a 2021, com proporção do PIB. No caso dos Estados Unidos, chega a mais do que dobrar. É impressionante. E o Brasil está aqui também, tá certo? E aqui as cores cotejam de acordo com que estado, em relação ao dividendo demográfico, o país está, né? Pois bem. Então, você tem... Tá, antes de eu vir aqui para países, estou caminhando para o fim, colegas, o fato é que você tem eu já realcei aqui a armadilha gerontocrática, a armadilha fiscal gerontocrática, mas o outro aspecto também, evidentemente,
é que o crescimento econômico tende a ser negativamente impactado pela dinâmica populacional, como eu disse, compensado ou não por outros fatores de crescimento, mas a simples mudança na composição etária já muda a proporção de dependentes ou pessoas fora da idade de trabalho em relação aos demais, né? O número de velhos, né? O número de aposentados. O que não é por acaso que, se eu não me falha a memória, tem um dispositivo legal no Japão que impõe uma revisão da Previdência a cada 5 anos, porque benefícios têm que ser reajustados para baixo sob pena de quebrar, né? Além disso, aí tem uma ampla literatura, eu não sou perito nisso, mas que realça traços diferenciados potenciais em termos de inovação tecnológica, em termos de criatividade, etc. e tal, por faixa etária. E segundo esses, e tem gente que tem estudos empíricos, nós citamos alguns deles no nosso texto, alguma tem referências bibliográficas, né? Quem ganhou o prêmio Nobel, quem fez invenção significativa em vários campos, na comunicação, eletrônica, computação, medicina. E tem lá um texto do Jones, por exemplo, um texto que diz que 86% das contribuições para o conhecimento no século XX foram feitas por indivíduos com menos de 50 anos, que dizem os dados. Mas o fato é que alguns autores associam isso a uma tendência justamente a acompanhar o envelhecimento. Bem, mas no mínimo, a coisa da proporção de pessoas fora da idade de trabalho, a não ser que as idades de aposentadoria sejam revistas, né? É um fator inegavelmente negativo do ponto de vista de crescimento. Agora, enquanto isso, para corroborar o que eu estava dizendo, no começo, a imigração é um modo pelo qual esses países de renda elevada podem tentar contornar o problema. Por exemplo, a imigração líquida nos Estados Unidos entre 1990 e 2022, esse economista, o Patrick Artus, aí, da Gavankal, meu Deus, da outra consultora, que é um velho do FMI, mas ele estima que a imigração líquida aumentou o emprego nos Estados Unidos em 1% ao ano, entre 90 a 2022. E ele estima uma elasticidade de 2/3 de unidade de PIB em relação ao emprego. O que significaria dizer que a imigração teria sido responsável por um aumento real do PIB de 0,67% ao ano nos Estados Unidos. Portanto, o aumento acumulado do PIB devido à imigração entre 1990 e 2022 seria algo em torno de 22,3% do PIB dos Estados Unidos, né? Bom, e agora, mais recentemente, o CBO, né, o Congressional Budget Office, que é esse think tank independente lá do Congresso, soltou um relatório, eu vi o relatório, dizendo, mostrando que a imigração adicionou 3,3 milhões de pessoas da população americana por ano em 2023 e 2024, o que foi 3 vezes mais do que a média na década anterior. Ou seja, a imigração disparou nos últimos 2 ou 3 anos, né? E, aliás, isso é reconhecido, JP Morgan também tem uma modelagem mostrando isso, e não são os únicos. Que esse ritmo surpreendente de crescimento dos Estados Unidos nesses 2 últimos anos teria sido impensável sem a imigração, né?
É claro que Mr. Trump está tentando e conseguindo botar o cunha em Biden de ser mole com a imigração, né? E isso foi depois da retomada dos processos de vistos, né? Depois da parada durante a pandemia. Mas o fato é que, seletivamente, minha filha fez mestrado em Colômbia, em arquitetura, e 6 meses antes dela completar o mestrado, tinha 4 ou 5 ofertas de emprego, de empresas, se oferecendo, inclusive, a custear o processo de mudança de visto dela e assim por diante. A demanda por STEM continua muito forte, né? E hoje, mais ou menos, quase 19% da força de trabalho dos Estados Unidos está composta por trabalhadores nascidos no exterior, né? Pois bem, na Europa, também se pode dizer que nós vivemos um certo ritmo de continuidade da imigração líquida. Vocês veem como a imigração superou a emigração e a imigração líquida nos países da União Europeia continuaram, apesar do barulho, apesar da expansão da extrema-direita, o fato é que, nesses últimos anos, nós temos visto essa... Pois bem, aí isso coloca aquele enigma, que é o seguinte: ao mesmo tempo em que eu apresento aqui os argumentos econômicos das vantagens para esses países que estão envelhecendo, principalmente se olhar para a escolaridade média, no caso lá dos Estados Unidos, como nós vimos, recorrer à imigração, por outro lado, a gente tem assistido a um sentimento crescente contrário à imigração entre esses países de renda alta, né? Não estou falando aqui da imigração ilegal, não estou falando tem um fenômeno mais geral, né? Ainda que seja mais, principalmente acentuado, aos imigrantes ilegais vindo pela fronteira ou aos imigrantes que chegam via navios, refugiados ou por outras vias da África ou de países muçulmanos na Europa, né? E a direita na Europa vai ganhar muitas eleições, inclusive, provavelmente, na França, e o crescimento na Suécia e assim por diante. Então, o ponto que eu quero fazer é que, por um lado, você tem essa dubiedade da percepção, particularmente por empresários, do interesse em importar STEM, né, importar mão de obra. Meu filho é gerente na área de healthcare, me conta das dificuldades que ele tem para contratar fisicultores e como estava tentando importar da Índia. Mas, por outro lado, você tem uma hostilidade crescente em relação ao acolhimento de estrangeiros, e aí vai preservar a tradição cultural, manter a homogeneidade social, considerar que os custos vão recair sobre os locais e assim por diante, né? Então, nós temos esse conundrum que para onde vai evoluir, deve evoluir em direção a uma imigração permissiva de maneira seletiva, inclusive etnicamente, mas principalmente, religiosamente e assim por diante, né? Bom, e o Japão, como eu disse, não dá tempo nem ao caso de nós entrarmos em detalhe, mas eu só quero assinalar porque o Japão é um bom espelho do que vem pela frente, o que já está acontecendo na Itália, o declínio populacional em todas as faixas etárias, só não naqueles acima de 64 anos. O Japão tem o crescimento potencial do PIB com estimativa mais baixa entre todos os seus pares, né? E olha que não há um problema com o nível educacional da população.
Agora, não por acaso, de 90 para 2023, as despesas com segurança social pularam de 17,5% para 32,3% do total. Certo? Eles têm uma taxa de poupança elevada e têm um buy-in trend, preferência tal, que explica como é que 90% da dívida pública deles é detida localmente, né? Mas o fato é que, inevitavelmente, a acumulação de dívida japonesa, ela eventualmente terá um limite, no sentido de que ela não pode crescer para o infinito, né? E interessante é que o Japão tem um histórico no passado de políticas, assim como a Coreia, restritivas na admissão de estrangeiros no país. Mas está começando a tentar reverter isso. O interessante, eu vi uma pesquisa feita pelo Pew Research Center, em 18 países, né, sobre a opinião prevalente quanto a se os imigrantes fortalecem ou enfraquecem um país, né, por conta do trabalho e do talento. E é interessante notar o seguinte, no Japão, 59% dos japoneses acham que os imigrantes fortalecem o país. Tá certo? 56% na França, 50% nos Países Baixos, aí cai para 12% na Itália. Já no Japão, 31% consideram os imigrantes um fardo, né? Porque tomam emprego e bebe de benefícios sociais dos locais, contra menos, quer dizer, um percentual um pouco mais alto, 39% na França, 42% nos Países Baixos e 54% na Itália. A Itália, de fato, não é por acaso que a Meloni ganha em cima de, embora tenha amolecido, mas ganha em cima de uma campanha anti-imigrantes e assim como a Marine Le Pen está tentando explorar. Então, como conclusão, só para abrir, né, a gente pode antecipar que a maioria dos países de renda alta, inclusive, e cada vez mais outros também, vai passar a apresentar declínio na população ao longo das próximas décadas. E a imigração pode ser uma forma de mitigar, em parte, essa tendência. E as consequências negativas econômicas do envelhecimento já se vislumbram no horizonte o desequilíbrio fiscal, né, e o risco de estagnação econômica, né? Então, na verdade, por um lado, a vantagem de ter imigrantes se contrapõe a essa outra reação não econômica, político-cultural, particularmente contra grupos específicos de potenciais imigrantes. Esses são os desafios da humanidade, porque, evidentemente, de onde vão vir as ondas enormes de deslocamento populacional, vão ser daquelas áreas que ainda têm crescimento populacional significativo e que, por azar, assimetricamente, são as áreas onde os efeitos da mudança climática sobre a produção agrícola vão ser ainda mais pesados. Então, imaginar que vai deter esse pessoal na Europa com muro é complicado, né? Isso realça a importância de reforço a esses países de origem investirem em capital humano para que esse processo não seja tão problemático. É claro que também a esperança é que, se a renda crescer mais rápido nesses países, aí os fatores de impulso à saída podem cair, não é? E, é claro, uma pergunta inevitável: em que medida os avanços tecnológicos recentes, como a inteligência artificial, digamos assim, podem ajudar? É possível o sonho japonês de lidar com
com o envelhecimento da população e a carência de mão de obra com robôs fazendo atendimento familiar de velhos, a ver, né? Mas é o que espera. Pronto, acho que eu falei demais. Ok, muito obrigado, Canuto, pela apresentação. Vou pedir para os colegas que levantem a mãozinha aí eletrônica, para a gente poder fazer a nossa lista de perguntas. Eu vou começar. Você explorou um dos pontos que eu queria a sua opinião, que era sobre a entrada da inteligência artificial no processo, né? E na melhoria provável da produtividade de todo o sistema produtivo aí. Por outro lado, a questão dos eventos climáticos extremos, né? O aquecimento global, isso vai empurrar um fluxo migratório meio forçado, assim, saindo de regiões com problemas e indo para outras. Como é que você vê esses fatores influindo nessa tendência de, vamos dizer, envelhecimento da população mundial daqui para frente? Eles vão, a meu juízo, né, Paulo, eles vão cumulativamente apontar nessa direção de inevitáveis fluxos migratórios, como refugiados ou não, de pessoas dessas áreas diretamente afetadas, mais diretamente afetadas pela mudança climática, que serão áreas tropicais. Qualquer mapa mostra a predominância de áreas na África ou parte do Brasil, e esse pessoal vai migrar, vai inevitavelmente migrar, vai sair, vai ter que fugir, escapar, né? Não é por acaso, eu gosto muito, um livro que me foi muito marcante, é um livro do ex-colega Ian Golding, que hoje acho que ainda está lá em Oxford. É um livro que ele publicou em 2011, 2012, e ele sugere uma lista de desafios a serem inevitavelmente enfrentados pela humanidade, que incluíram, entre outros, além da mudança climática, essas discrepâncias em termos de dinâmica populacional, não é? Ele também citou cybersecurity, citou interessante, a possibilidade de pragas, tantos anos antes da pandemia, tá certo? Mas eu incluo aí. E é evidente que essas populações que vão migrar dessas áreas diretamente atingidas por fenômenos climáticos, ela não vai, quer dizer, pode até escolher os países do grupo 3, que ainda se mostram altamente dispostos a receber imigrantes e a trazer para si, e aí inclui os Kuwait da vida e esses outros, eles não serão o destino provável desses fluxos. Esses fluxos vão tentar ir mesmo para a Europa continental, para os Estados Unidos, e eu antever, então se pode antever, se o grande Primo Braga está aí, vai lembrar no tempo em que trabalhamos juntos, em que eu era lá VP de Prem, eu tive uma fantasia de montar uma unidade lá em Prem, que seria uma unidade sobre gestão migratória, políticas de migração. O Banco Mundial ainda deve ser, o melhor coletor de dados sobre remittance, sobre remessas de imigrantes. Toda vez que a gente ia, uma vez fiz uma viagem com um querido, o autor do relatório, para uma reunião todo mundo vinha atrás do banco para ver os dados sobre remittance.
E eu comecei a trabalhar com ele, com David Ruther, para a gente montar uma unidade em Prem para além dos números sobre remittance, sobre remessas, olhar também políticas que poderiam organizadas, o que na linguagem daqueles, digamos assim, propensos a querer enfrentar isso não no estilo Marine Le Pen ou no estilo Meloni, Managed Migration. E aí tem alguns bons exemplos, por exemplo, lá para o lado da Oceania, como Austrália e Nova Zelândia, fazem com a população das ilhas vizinhas. Você tem um processo de migração ordenada, organizada, temporária e assim por diante. Então, a fantasia nossa era montar talvez uma unidade lá em Prem, adicionar, né? Se tivesse um orçamento adicional para não conflitar com o orçamento do Carlos lá, né? Aí, interessante que quando o zoom da ideia apareceu, eu recebo duas visitas interessantes. Uma delas, o do ministro da imigração da Noruega, se dizendo todo entusiasmado com a minha ideia. Aí eu, mas, ótimo, como é que você vai poder nos apoiar? Aí, não, só não posso dar apoio. Um apoio informal. Depois vem o pessoal do Defend, passa na minha sala. Aí eu Defend, fantástico, não sei o quê, essa é a sua ideia. Eu digo, tá bom. Nós só não podemos botar isso no orçamento. Não podemos aparecer qualquer dinheiro desses caras para falar em a migração, politicamente não era bem visto. Então, esse sentimento contrário à migração é um desafio. É um desafio a ser enfrentado pela humanidade. Se pudesse ser enfrentado de maneira plurilateral, multilateral, organizada, como fizemos as coisas no pós-guerra, mas não dá isso, né? Ok. Obrigado, Canuto. Antes de passar para o pessoal que já está com a mão levantada aqui, inclusive o Carlos Braga, vou perguntar ao Arnaldo, para que é o nosso costume, né? Claro, passar para o Arnaldo a primeira pergunta. Vai lá, Arnaldo. É meu privilégio nisso. Mas, Otaviano, parabéns, muito obrigado pela sua apresentação. Você morou no Canadá, não, um certo tempo. Isso, foi. E a impressão que eu tenho de imigração é como um remédio, né? Se você tem uma dosagem muito alta, é um veneno, se adequada, é uma cura, né? E o Canadá, é o que tem saído até nos jornais, teve uma dose muito elevada, quer dizer, hoje tem mais estudantes internacionais no Canadá que nos Estados Unidos, é um negócio impensável, né? Mas com isso, a população... Fecharam um pouquinho esse ano, viu? As notícias que eu tenho é que eles fecharam um pouquinho a torneira, mas já eu conto um caso. A população do Canadá cresceu 3,2% no ano passado, mais do que os países que têm aquele crescimento elevado que você disse. Então, aí o que aconteceu? O preço de moradia explodiu, né? Então, a pergunta que eu ia fazer é como dosar isso e o Brasil, né? Quer dizer, o Brasil vai parar a população, já vai deixar de crescer na próxima década e por enquanto, está exportando mão de obra de todos os níveis. Quer dizer, vai chegar tarde, vai ser uma briga por imigrantes, né? O Brasil vai ficar para trás. Então, como é que você vê isso, tanto a situação do Canadá quanto do Brasil? Tá, uma historinha do Canadá. Ano passado, eu recebi um convite para ir fazer uma fala num evento ligado ao G20 na Índia, e me mandaram de lá uma business. Mandaram de lá a business, praxe nossa que a gente vende, né? Mas com passagem em Toronto, com escala em Toronto. Aí eu sou informado de que eu preciso ter um transit visa no Canadá. Ok. E que pode ser obtido eletronicamente. Aí eu vou lá, entro no site oficial, peguei lá um site, entrei, e os caras começam a me fazer perguntas detalhadas da minha vida.
onde eu trabalhei no Brasil, o que é que eu fiz no Canadá, qual foi onde que eu estudei e tal onde eu trabalhei. Eu achei aquilo extremamente esquisito para um Transit Visa, mas fiz. Eu só me dei conta que eu tinha entrado no site errado quando eles me oferecem uma lista de empregos, cara. Gerenciar o asilo, não sei aonde. Depois, até sem você pedir, caramba, você receber oferta de emprego e de imigração para o Canadá. Eles estavam exagerando. Mas, de fato, o Canadá, de todo lugar do mundo, é o mais aberto para imigração, né? E o caso do Brasil, na pergunta do Arnaldo? Pois é, olha, são as coisas que o Carlos vai lembrar que a gente discutia lá, se existe o que fazer em relação ao brain drain, né? Que não existe outra coisa a não ser tentar melhorar o ambiente de negócios, tentar melhorar as condições para que a mão de obra qualificada aceite, prefira morar, ou ser atraída de volta. Eu tive também uma experiência muito interessante, foi no tempo do BID, de um coreano que, depois de alguns anos trabalhando aqui nos Estados Unidos, ele se juntou com colegas engenheiros lá na Coreia, comprou os direitos de uso de uma patente de solar panel da Universidade de Delaware, e ele e os 5 colegas engenheiros criaram o modo Fabril, quer dizer, sair da patente para a planta lá na Coreia. E o cara sai de Vale do Silício e volta para a Coreia. Mas, evidentemente, que ele só fez isso porque as condições de exercício do capital humano dele lá na Coreia eram, invariavelmente, não muito diferentes daquele que ele tinha lá onde estava, na Califórnia. É isso que nós precisamos fazer. Melhorar o ambiente de negócio, não introduzir tantas incertezas como a gente continua fazendo, porque não há nada que o país possa fazer em relação ao desejo das pessoas de mudar. Tá certo? Você pode, no máximo, tentar mitigar a tendência a que elas tenham esse desejo de mudar, porque você não vai barrar imigrantes de saírem. Então, a nossa resposta tem que ser uma resposta em termos de condições de operação, de business environment, e de financiamento para iniciativas, joint ventures e assim por diante, de startups e assim por diante, para que a gente consiga manter essa mão de obra, senão ela vai embora. E como está faltando, os caras chupam, mandam pegar. Convida e você vem. Ok, obrigado. Eu vou passar para o Carlos Braga, então, para a pergunta dele, para o papo que ele vai ter com você, viu, Otaviano? Grande Carlos. Olá, Otaviano, bom te ver. Bom te ver também. Eu gostei muito da apresentação, embora a idade média desse grupo deve estar todo mundo muito pessimista nessa altura dos acontecimentos. Mas aqui é uma curiosidade, eu não vi o paper, depois eu queria que você me enviasse o paper. Um dos slides que você apresentou que me impactou muito foi aquele em que você mostra o valor presente das despesas com previdência, pensões, em vários países, e o caso da China, uma coisa dramática. Mas eu achei estranho que o Japão não está lá, naqueles dados. Talvez seja simplesmente o fato da análise não ter coberto o Japão. Depois você tem um slide sobre o Japão, e eu, quando falo de demografia, eu sempre menciono, né, que o Japão foi o primeiro país do mundo onde se passou a vender mais fraldas
para pessoas idosas do que para bebês, né? Então, eu queria só saber por que o Japão não está lá, ou se tem alguma mágica aí que eu não entendi, porque eu espero que tenha uma correlação bastante significativa. E aí, só um detalhe. Eu fiz um paper com John Welch, que você conhece. Sim. Não sei se eu mandei para você, mas é um paper sobre produtividade na economia brasileira. E, para minha grande surpresa, isso daí foi o John Welch que resolveu fazer essa análise econométrica, nós colocamos exatamente a questão demográfica. E uma notícia ruim, que corrobora aí vários dos pontos que você fez, é que a produtividade do trabalho é significativamente afetada pelo envelhecimento da população, né? Então, isso daí foi algo que... Agora tem uma literatura que está expandindo nesse sentido, mas foi a primeira vez que eu trabalhei com esses dados. Posso enviar depois. E, por último, só com relação à questão do Paulo Inácio sobre inteligência artificial, se o convite tiver mantido, semana que vem eu e o Silvio Meira vamos falar sobre esse trabalho que a gente está fazendo sobre inteligência artificial. Eu sou extremamente otimista sobre o impacto em termos de produtividade. Hoje mesmo eu estava falando com o CEO do iFood, um ex-aluno meu no IMD, e ele estava contando o que eles estão fazendo com inteligência artificial. Claro que o iFood é uma grande companhia, mas eles estão utilizando inteligência artificial para criar matching entre restaurantes e clientes. Eles, através da inteligência artificial, eles são capazes de identificar, por exemplo, que numa determinada região tem gente pedindo, sei lá, pastel de queijo e não tem resposta dos restaurantes do iFood. Então, com os dados que eles são capazes de levantar, eles então informam os restaurantes da região que há uma demanda específica por isso e fazem esse matching em várias áreas, também com supermercados. É muito interessante o impacto potencial econômico que isso vai ter. Mas aí fica a pergunta aí sobre o Japão. Perfeito. Viu, Carlos, vamos fazer o seguinte, eu vou olhar lá, eu vou retrieve o relatório do OMFIF, de onde eu peguei, vou dar uma checada lá, porque agora só que falou me chamou a atenção, e verificar, porque aqui não está Japão ali, vai que há alguma estimativa de que o pior já aconteceu, não sei. Mas, enfim, é uma boa colocação e vou atrás. E sobre o AI, é impressionante, a profusão de estimativas. O que passa na minha mão, eu vou olhando por cima, no detalhe, sem olhar no detalhe, porque eu tenho na minha mesa aqui, tem o CDE, tem o que o fundo fez, que eu usei num trabalho, tem o BIS, tem aquele no MIT, tem uma montanha. E o único mais cético desse grupo todo, que não sei se você vai ver, é o Acemoglu. O Acemoglu veio com estimativas bem mais modestas do que todos os outros. E aí, ao olhar os textos, todos eles dependem do seguinte: você tem, inevitavelmente, um conteúdo enorme de suposições. Porque eles estão indo, os autores, eles vão em setor por setor, numa classificação com 500 itens, e atribuem percentuais de tarefas naquele setor que serão afetadas por AI, por inteligência artificial. Então, nesse sentido, ainda tem um grau de arbitrariedade enorme em relação ao escopo e o alcance ultrasetorial da AI. É possível fazer uma demarcação de diferenciação de intensidades. Agora, o número realmente do impacto da produtividade ainda está muito no chute. Goldman Sachs também tem um. Mas tem estimativas, como a de Goldman Sachs, que são
Você pensar em 3% de produtividade total dos fatores durante 10 anos, caramba, é um negócio estupendo, né? Mas, por serviço. Eu tenho um amigo que é consultor financeiro e uma empresa que lida com pagamentos. Os caras se empolgaram tanto com o uso do AI que reduziram o pessoal, a força de trabalho, a 10% da que tinham, porque substituíram o processamento manual de documentos com a porra eletrônica. Aí deu um pau, uma alucinação no processamento, e a empresa ficou parada 3 semanas, quase vai à falência. Ainda tem uma margem aí, ou seja, a supervisão humana ainda vai continuar sendo um componente importante desse processo. Né? Obrigado, Canuto. O Braga quer fazer um comentário ou a gente continua, Braga? O Braga já deu um spoiler, né? A próxima semana nós vamos ter o Braga e o Silvio Meira falando exatamente da influência da inteligência artificial na produtividade, e já estamos aqui esperando uma grande apresentação. Braga. Bem, agora é downhill, né? Mas o único ponto, né, Otaviano, eu estou acompanhando de perto o que o Daron Acemoglu e o Simon Johnson, né, Isso, fizeram um livro Power and Progress, que é muito interessante, recomendo, mas eu discordo de várias coisas. Mas isso não vem ao caso aqui nesse momento. Mas uma coisa que é muito interessante para analisar é exatamente os novos modelos de negócio que a inteligência artificial está permitindo. Então, a empresa lá de Pernambuco, a TDS, que o Silvio Meira é o cientista-chefe, né? Eles têm uma plataforma que se chama Estratégia, que é uma plataforma para discussões. Então, a Fundação Dom Cabral, eu sou responsável lá por essa área de produtividade e crescimento, nós fizemos um debate usando a plataforma, e o interessante nessa plataforma é o seguinte: você pode criar avatares de inteligência artificial que discutem na plataforma com você, né? E então a gente tinha, sei lá, 25 pessoas, mais ou menos, participando na plataforma, questões sobre produtividade do trabalho, particularmente no Brasil, e você tinha 5 avatares que eu pedi para eles criarem, que tinham as seguintes características. Um era um entusiasta de inteligência artificial estilo Sam Altman. Outro era uma pessoa que era ceticismo sobre o papel da inteligência artificial. Outro era um empresário que vinha utilizando inteligência artificial com bons resultados. Outro, um empresário que tentou utilizar sem resultados. E, por último, alguém na área de regulamentação. Então, esses avatares interagiram com a gente, né, em toda a discussão. E, com isso, a gente publicou um e-book sobre o tema de produtividade do trabalho. Depois eu mando para o Paulo Inácio, ele pode distribuir aí para o povo que eventualmente venha participar na semana que vem. E, por favor, pessoal, todo mundo já está convidado, e se me procurar, eu vou passar o e-book para vocês também. Vou então, passar para o Armando, agora que é a próxima pergunta, a próxima pessoa a perguntar. Por favor, Armando. Otaviano, primeiro, mais uma vez, uma excelente palestra. Você é craque em palestra, escreve artigo, eu recebo sempre, eu estou lá na tua mailing list, cada artigo maravilhoso. Parabéns. Obrigado. A minha pergunta era sobre o Japão também, então eu sei que você vai pesquisar sobre o Japão, mas era para o seguinte: eu acho que foi essa semana ou semana passada, um artigo de um camarada comparando o sistema de aposentadoria do Japão com o brasileiro, dizendo que lá tem mais
velho do que aqui, a pirâmide deles é pior do que a nossa, e que o sistema lá não é deficitário como é no Brasil, e que também a idade lá para aposentar é 65, como aqui. Então, eu não conheço nada do sistema japonês, a única coisa que eu conheço foi esse artigo que eu li. Então, eu ia ver se você, nessa tua pesquisa aí, pudesse verificar alguma coisa sobre a aposentadoria lá, porque me pareceu mágico o que eu li nesse artigo desse camarada. E eu fiquei meio em dúvida se era verdade, mas também não tenho como descobrir. Esse é o ponto que eu Tá. tinha. Mas, na verdade, Armando, tudo depende dos parâmetros em que esse sistema opera. Explico. O nosso sistema de previdência pré-reforma, agora, a reforma recente, aí eu posso dizer porque eu me debrucei nos detalhes e li muita coisa sobre os detalhes, o problema dele não era, e continua sendo, não é apenas essa dinâmica de contraste entre envelhecimento da população e o volume de benefícios sendo sobrepujando com o passar do tempo a arrecadação. É que o nosso sistema de previdência ele é bondoso, exageradamente bondoso, para uma parcela da população. E explico. Eu lembro, em um determinado momento, ali para 2017, eu achei números do peso, do tamanho, da proporção das aposentadorias no Brasil, do PIB, e o gasto com previdência no Brasil, como proporção do PIB, era igual a dos escandinavos e do Japão. Sendo que a proporção da população acima de 65 anos no Brasil é metade desses países. Essa foi o meu grilo. Pois é, mas veja, então o problema se coloca porque a configuração de benefícios dessa maneira, desproporcional em relação a qualquer parâmetro que se use para medir a contribuição do aposentado, é tal que se inevitavelmente o envelhecimento já traz um fator negativo, é claro que esse efeito negativo será ainda maior em sistemas como aquele brasileiro, o que talvez não seja o caso do Japão. Não quer dizer que o Japão não tenha que enfrentar, mas a rigor, os nossos benefícios para uma parcela, porque sempre que abre uma boca para dizer isso, alguém, e o pobre? Não, tudo bem. Mas o fato é que os privilegiados em termos de aposentadorias no Brasil são uma parte substancial da conta que talvez não tenha no Japão. Né? Tudo bem, obrigado. Ok. Realmente é uma questão pertinente, essa, vamos dizer, a curva de distribuição, né, dos benefícios em relação aos aposentados brasileiros, em relação à população brasileira, né? Bom, o Marcelo, então, Marcelo Souza, colega nosso do INPE e da turma 76 da escola, está com a mão levantada. Pode fazer a pergunta. Por favor, Marcelo. Abre o microfone. Beleza. Tá, boa noite a todos. Excelente palestra. Eu quero que ele vai ver um tema muito difícil de uma forma muito eficaz. Eu teria, a rigor, duas perguntas e um comentário. Uma pergunta pontual é sobre aquele gráfico da China, o gráfico das taxas de fertilidade ou natalidade, enfim, ou fecundidade. E o senhor disse que não houve, digamos, consequências significativas das várias políticas
dos vários países, etc. Bom, eu acompanho esse assunto há décadas, desde FAO, desde Limits to Growth, Dialogue for Survival, e etc, 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 enfim, há muito tempo, e, enfim, Diálogo Norte-Sul, e, enfim, René Dumont, esse povo todo. Bom, para não puxar muito mais lá para trás, etc. Mas o que eu quero focar é a questão de que houve, eu não vi menção, aparentemente eu entendi que as políticas dos vários países não deram certo, mas houve um esforço na China, concertado e demorado, perene, até com algumas sanções severas, para que os casais tivessem menos filhos, Isso, e etc, etc. E a isso. taxa que eu mal me lembro, né, naqueles livros, desde René Dumont, né, passando por Jean-François Ruffin e passando por um monte de gente que está ali na estante, Willy Brandt, etc, etc. Enfim, houve um esforço da China concertado, possivelmente na Índia não tão severo, de obrigar os casais a terem menos filhos. Isso. E me parece que, olhando lá esse diagrama daquelas bolotas, né, que isso sim teve resultados a ponto de a China estar pensando até em reverter, Isso. ao contrário da Índia, que foi um pouco menos severo. E, curiosamente, naquela época, lá na época enfim, vamos chamar de ancestral, René Dumont, enfim, esse povo todo, Jean-François Ruffin, prefaciado por Fernando Collor de Mello, vem, eles colocavam que China, Índia, Indonésia, etc., cresceriam loucamente, e, curiosamente, agora a Índia está passando a China, ou a China está ficando atrás da Índia. Eu não vi menção a isso, e, de fato, esses fatos, que o senhor deve conhecer muito bem, o Braga também, né, nosso colega de turma, me parece que sim surtiram efeito. Mas eu entendi que o senhor disse que nenhum desses esforços governamentais surtiram efeito. Então, eu queria que você esclarecesse esse ponto, Perfeito. tá? E aí o Paulo Inácio coordena, se eu posso fazer um comentário sobre a inteligência artificial que o Carlos Braga e o Meira Ok, vão falar. vamos passar então para o Otaviano, por Tá. favor. Porque eu darei uma resposta curta, Marcelo. O meu ceticismo, não é meu ceticismo, o ceticismo dos observadores não foi na política de contenção, foi na política no sentido inverso. A política de one child da China, bem ou mal, conseguiu, mesmo com os dribles. Eu tenho coautores jovens, uma jovem chinesa que conta que ela é filha, e os pais esconderam e tal, para poder ter um filho, ter mais um filho, que é o irmão dela, etc. e tal, mas param nos dois. Especialmente mulheres, né? Se o senhor sabe, aí não vamos entrar nos detalhes, que eles matavam as filhas mulheres, essas coisinhas, detalhes que não vêm aqui, não aparecem nos gráficos, nas estatísticas, nas macro policies, enfim, mas deixa quieto, vamos para frente. É horroroso. Não, então, as políticas de contenção deram certo. Onde eu atribuí uma baixa probabilidade de sucesso é na reversão da queda da taxa de fertilidade. Você dá... A China está tentando também, oficialmente. Mas esse pessoal que mudou a taxa de fertilidade não quer voltar a ter muito mais filhos. Tá. Então eu entendi mal. Quer dizer, deu certo para baixo, mas para cima não tem conseguido. Nem especialmente a Europa, a França, a Itália, enfim, etc. Tá. Antes de você entrar na próxima pergunta, queria fazer um comentário também. Eu estive na Dinamarca, meu filho fez doutorado lá, e no começo dos anos 2000, e havia uma política de incentivo às pessoas, né, aos casais,
em terem filhos, em aumentar porque já tinha caído demais a fertilidade, né, que é o termo. E isso a gente via as mães, os carrinhos, aquela coisa, e até para a gente que não está acostumado, deixar o carrinho com a criança na porta do prédio para fazer uma visita e depois vir pegar a criança para ir para onde ela ia. Quer dizer, a gente viu esse esforço dos países mais avançados, mais desenvolvidos, a tentar aumentar a taxa de natalidade naquele momento. Né? Se deu certo ou não, parece que não deu. Não é tão fácil assim. Né? Mas... Pois é. Minha segunda pergunta, que não sei se estaria dentro do escopo da sua fala, no tempo que você tinha as condições, etc., esse esforço de immigration, conter, permitir, isso o senhor disse muito bem que não há como controlar os anseios no coração das pessoas, nenhum muro de Berlim vai segurar as pessoas de quererem ir e ter uma vida melhor. Faz parte da natureza humana e dos direitos humanos. Então, em todos esses lugares que o senhor e o Braga também estiveram, etc., se discutiu maneira agora mesmo, tem aquelas marchas no México, em Honduras, etc., de milhões de pessoas tentando invadir a fronteira do México com os Estados Unidos, etc., que está aquela confusão danada, já teve altos e baixos, etc. A única maneira de resolver isso, ou uma maneira poderosa, não seria criar polos de atração para essas pessoas, sobretudo intensivos em mão de obra, tá? E não intensivos em automação. Tá? Em particular, eu tenho pensado, mas isso é uma das... quem sabe um dia a gente conversa sobre isso, sobre conectar isso com a indústria de reciclagem, técnicos que sumiram de São José dos Campos e do Brasil todo, até aqui de consertar as coisas, reciclar as coisas. Essa ideia de que a tecnologia mais avançada é a melhor é uma ideia sedutora, mas míope. Em 1982, meu querido tio, Inácio Mourão Rangel, patrono da economia política brasileira, lançou um livro chamado Ciclo de Desenvolvimento, Ciclo Tecnologia e Desenvolvimento. Nesse livro, lançado ali na Barão de Itapetininga, enfim, o Bresser Pereira fez o lançamento naquela editora, e estava lá, e enfim, depois fomos para a casa dele, aquela confusão toda. Nessa época circulava na Unicamp, Maria da Conceição Tavares, esse povo todo, Beluso, essa turma toda, CNPq, enfim, tem uma história muito comprida em torno disso. E ele defendia que, sobretudo para esses países, devia haver uma gradação de tecnologias e o governo fazer conviver tecnologias de vários níveis para atender aos vários estratos da população. Então, com uma população numerosa e deseducada, desinstruída, quase ao nível do analfabetismo, você não vai... se você colocar tecnologias da quarta revolução industrial, você acaba com os empregos dessa gente, e aí você vai ter ondas migratórias, vai ter saque, quebra-quebra, o cacete A4, enfim. Então, você tem que criar polos de atração. Então, tem que conviver várias tecnologias. Inclusive, a dita cuja inteligência artificial. Então, eu deixo aí para vocês, isso está lá em Ciclo Tecnologia e Crescimento, que inspirou um monte de gente. Tem um cidadão lá em Portugal, Carlos Devesas, que pegou isso e mudou a vida dele. Ok. Tá. Mas o que eu queria dizer da IA é o seguinte, veja o que aconteceu com as várias revoluções em que se introduziram automação, história da automação, enfim, estudei muito sobre história da automação e tal. E está acontecendo, vai acontecer a mesma coisa. Tá? Agora, há uma área que não é falada, e aí eu lembro o Braga e o Meira, eventualmente, tá? As pessoas focam muito em data mining, essa coisa toda, enfim.
Talvez uma área que não é reconhecida como IA, mas é uma legítima IA, tá? E tem a ver com a engenharia que todos aqui são formados e com a época que nós estamos vivendo, exatamente, é todo o tratamento de falhas em dispositivos de engenharia, tá? A engenharia, ela está se tornando os dispositivos cada vez, os sistemas, etc., complexos, altamente integrados, etc., e propensos a falhas, mais falhas, etc., etc. E aí, essa coisa de diagnóstico e tratamento autônomo, etc., é uma legítima forma e bem-sucedida de IA. Curiosamente, isso não é tratado nas escolas de engenharia. Ok. Então, eu deixo aí o ramo, a sugestão para o Braga e o Meira incluírem isso na sua palestra. Tá, mas muito obrigado. Já entendi o que aconteceu com a China, já entendi o que aconteceu com a imigração. Muito obrigado. Marcelo, e uma coisinha só. Não é por acaso que as maquilas ajudaram as maquilas mexicanas a reter mexicanos no México. E esses fluxos de migração de ingresso para os Estados Unidos, eles não estão vindo tanto ali do Norte do México, eles estão vindo de áreas, de regiões... De baixo, mais de baixo. Esse caminho, né? Pois é. Corroborando o que você disse, que a emergência de oportunidades de emprego na origem são um fator preponderante para segurar o povo. E que tipo de emprego? Quer dizer, em São José dos Campos, você está aí, enfim, faz tempo que, enfim, talvez não passe por aqui, enfim, não existem mais consertadores nem de rádio, nem de televisão, nem de máquina, nem de geladeira, etc., etc. Nós aqui, infelizmente, adotamos um modelo americano que eu vi aí em 81. Em 81, eu fui com minha possante HP 45, que na época o Braga compramos juntos, no esforço, né? Enfim, lá para o MIT, e aí o fiozinho, quando o conector, como é o usual, né? Descasamento de impedâncias, o Paulo Inácio. Tá, Marcelo. Quebrou. Então, o que o cara diz? Joga fora e compra outro. Isso. Aqui a gente consertava, agora não conserta mais. A gente passou por essa coisa mesmo, e foi um momento, claro, de porcaria que se fabricava e não se consertava, comprava-se outro. Agora, eu vou fazer a roda andar um pouco, tá o Arnaldo e o Braga, tá? Para perguntar, por favor. Arnaldo e Braga, Olha, em seguida. Então, o que eu ia perguntar para o Otaviano era a questão de políticas públicas, né? Você mencionou incentivos, né, que vários países têm dado a aumentar o número de filhos. Os Estados Unidos é um contraste total, você não tem nada. O Brasil tem licença maternidade há séculos, digamos. Aqui não. Se essa mulher tem filho, tem que tirar férias. E, exceto o BID, Banco Mundial, etc., que dá meses, né? Não só para a mãe, como para o pai. Agora tem os dois. Né? Tem maternidade e paternidade. Exatamente. Eu tive 5 netos aqui, acompanhei isso, é incrível. Mas os Estados Unidos normal, né? Não tem nada disso. Né? E é 15 dias de férias e olhe lá. Né? E ninguém fala nisso em política pública aqui nos Estados Unidos, de ir por esse lado, e sim contra a imigração. Né? É um negócio... Então, o que você acha disso? Mas antes disso, eu queria, antes de passar também para o Braga depois, eu participei desse grupo que ele mencionou, achei muito interessante, foi uma coisa bastante inovadora. Né? Mas então, está vendo aqui como é que você vê a política pública americana completamente incoerente? Arnaldo, o querido amigo meu e do Carlos Primo Braga, professor Richard Baldwin, fez um trabalho muito interessante, já tem um par de anos, mostrando uma correlação entre, de um lado, digamos assim, o backlash contra a globalização e, do outro, a fragilidade de sistemas de proteção social. Quanto mais frágil o sistema de proteção social, maior tendeu a ser o pushback contra a globalização, contra a imigração, contra a invasão de outros. E aí os Estados Unidos se destacam pelo lado negativo.
pelo horroroso sistema de proteção social que não tem sequer, como a gente sabe, seguro médico universal, que é um país como os Estados Unidos, com renda per capita que tem, e não tem sequer um sistema público, né? Então, é um traço daqui. Uma coisa interessante também a tomar nota, não é Estados Unidos, mas foi minha esposa que chamou a atenção, que tem uma correlação forte entre postura anti-imigração na França e o atraso da área agrícola correspondente, que esse pessoal vai votar na Marine Le Pen, supostamente como se imigrantes fossem os culpados pela situação ruim em que estão, né? Quando eles sequer são diretamente afetados. São as áreas com menor densidade populacional de imigrantes, né? Aqui nos Estados Unidos, onde eu, você, os netos aqui, os filhos, é impressionante essa fragilidade do sistema de proteção social, né? Que não ajuda mesmo, não ajuda, ainda alimenta esses monstros como o Trump. Aliás, a imigração vai acabar definindo a eleição aqui, pô. Muito bem, vamos passar para o Braga, e o Amaury Ferreira levantou a mão, nós estamos indo para o final, então vamos ouvir os dois. Eu peço que o Amaury faça a pergunta depois do Braga, para a gente ir encerrando. Não, é só uma observação, toda essa questão sobre tendências demográficas, né? Eu sempre falo que o melhor anticonceptivo da história é a urbanização, né? Isso. Porque se você olhar a tendência demográfica no Brasil, é muito parecida com a da China, e nós nunca tivemos política de só um filho, etc. Mas em termos de queda da taxa de natalidade, e aí eu poderia contar, mas não temos tempo aqui, histórias, por exemplo, de uma pesquisa que o BID fez, vendo o impacto das telenovelas sobre taxa de fertilidade na Amazônia, né? Agora, com relação aos pontos que o Marcelo fez, primeiro, já há uma ampla utilização de inteligência artificial, particularmente na questão de manutenção. Por exemplo, o meu genro trabalha para uma empresa de consultoria nos Estados Unidos e está fazendo um trabalho para o Pentágono, que é basicamente, utilizando inteligência artificial, determinar a vida útil de equipamentos militares, né? Então, isso daí já está se fazendo em larga escala. Sim. E um ponto último, eu acho que o Marcelo fez algumas observações muito relevantes, mas a gente tem que ter cuidado com essa questão de trabalho intensivo, né? Eu sempre me lembro de uma história do Milton Friedman visitando a Índia, e aí o host dele, um acadêmico indiano que trabalhava no governo, levou para ver a construção de uma estrada que estava ocorrendo com centenas de trabalhadores. E aí o Milton Friedman falou, mas por que não usam um trator? Está todo mundo aqui com pá. Aí o indiano falou, não, professor, o senhor está equivocado. Isso daqui é um projeto para criação de emprego. Aí o Milton Friedman falou, então, em vez de pá, vocês deveriam dar uma colher de sopa para cada um para cavar, né? Então, você tem que ter cuidado aí com esse tipo de proposição. Amaury Ferreira, por favor. Amaury. Ok. Eu só queria comentar um pequeno detalhe aí da sua palestra, Canuto, que foi quando você mencionou que nos últimos anos, nos Estados Unidos, o crescimento do PIB estaria associado a um aumento muito grande da imigração. Então, haveria uma correlação direta e que isso, estranhamente, não tem, né, mudado a percepção da população americana, ou pelo menos uma boa parcela da população americana, contra os imigrantes.
Eu li recentemente, eu gostei até que você confirmasse ou não, eu me lembro que recentemente eu li que um dos fatores que se foram considerados para diminuição da inflação nos Estados Unidos nos últimos tempos, também foi a mão de obra imigrante, em grande parte por conta dos salários mais baixos e tal. Então, na realidade, quer dizer, acho que a questão migratória, ela, no caso dos Estados Unidos, vamos dizer, onde há uma grita muito grande contra os imigrantes, não se quer criar muro na fronteira com o México e tudo mais. No entanto, recentemente, dois exemplos claros na economia e que demonstram, pelo contrário, que a mão de obra imigrante tem ajudado a economia americana. Gostaria de saber se você concorda com isso. Não, concordo. Isso é um conundrum, justamente, Amaury. É uma contradição. O meu coautor, por exemplo, do texto, que é um economista, como eu e tal, mas ele muito empolgado, para ele, na nossa conversa, quando fazer o texto, ele disse, olha, é óbvio que os gestores econômicos desses países ricos vão fazer de tudo para justamente abrir para imigrantes. Eu chamava a atenção, escuta, mas tem uma dimensão de outra natureza, que joga na direção oposta. E que é um fenômeno que está em curso. Escute, o Tea Party aqui nos Estados Unidos, ele, em grande medida, foi uma reação a ter um preto que subiu na presidência da República. Você tem, assim como na Europa, uma reação mais subreptícia, mais de natureza, com conteúdos, às vezes, racistas, às vezes, étnicos, religiosos, etc. e tal, de comunidades que acham, de uma maneira ou outra, que essa miscigenação exagerada de globalização foi demais, foi além do ponto. É o que subjaz esses ultraconservadores puricistas de QAnon e assim por diante. Esse é um fenômeno que está presente. Então, por mais que economicamente você apresente os argumentos, mas eles não enxergam. O Biden, a economia está bombando com o Biden. Aí você faz a pesquisa com a população e a maior parcela da população diz não, é apesar do Biden. A economia não está melhor por causa do Biden. Você tem um refluxo cultural que impede, inclusive, a população de ver essas coisas. Então, não adianta você explicar para os... Olha, a chegada desses imigrantes aí é mais educados do que você, como mostrei naquele gráfico lá, está sendo bom para o país, é um privilégio para o país, é uma oportunidade que outros não têm, não consegue convencer. Pois é, mas o interessante é que, eu olhando de fora, eu acho interessante o seguinte, que na Europa você encontra razões até históricas e tudo mais para reações xenofóbicas, vamos dizer assim. Agora, os Estados Unidos é um país formado por imigrantes. Quer dizer, ele é um país em que a imigração atuou fortemente na construção do país. Não deveria ter tanta reação. Imigrantes brancos, Amaury, imigrantes brancos vistos como não tão distantes. Bom, talvez. Esse meu próprio texto na social media gerou reações e tal, aí eu fui mostrando os dados, até que as pessoas começam a revelar que estão querendo objetar a chegar o chicano, o muslim, o muçulmano, que muçulmano não aceita a nossa cultura, etc. e tal, e, evidentemente, todos os eventos desde o 9/11 só corroboraram isso
na cultura americana, né? É. Muito bem, pessoal. Olha, chegamos ao final. A gente não dá mais para continuar essa interessante conversa que está ficando, mas a gente vai se encontrar mais para frente. Eu vou parando a gravação. Um grande abraço a todos. Obrigado ao Canuto. Até a próxima, meu. Então. Próxima semana, vamos lá, Braga e Silvio Meira. Grande abraço.